Sejam bem-vindos ao canal Saiba Seu Direito. Meu nome é Leandro Fernandes, eu sou advogado. E nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o tema holding familiar. O que é uma holding? Para que serve? Como se constitui? Mas antes de iniciar a conversa, eu gostaria de solicitar a cada um de vocês que se inscreva no canal, que ative as notificações para sempre ficarem informados de novas postagens e para que esses vídeos possam alcançar o maior número de pessoas. E para falar de holding familiar, eu gostaria de começar com essa pergunta: por que constituir uma holding familiar? Isso é necessário? Isso é modismo? Vocês começaram a ouvir nos últimos tempos muitas mensagens e postagens sobre o tema? Então, o que vem ser essa holding familiar? E para isso, eu convido a cada um de vocês a uma mudança de paradigma, a mudar um pouco a forma do pensamento e, especialmente, o pensamento na forma com que cada um de nós aprendeu a constituir patrimônio. Por costume, por formação, nós, brasileiros, temos o costume de constituir patrimônio nas pessoas físicas. E aí nós temos um problema logo do nascedouro, na origem, que, invariavelmente, o tempo, a durabilidade de um imóvel ultrapassa a vida do seu dono, da vida do seu titular. Então, por mais que se viva hoje em dia, pelas expectativas longevas, 80 anos, 90 anos, beirando 100 anos de idade, ainda assim é um tempo curto comparado a um imóvel que, em tese, duraria para sempre. Atravessaria várias gerações, como imóveis rurais, que alguns deles remontam de 200 anos, 300 anos. Então, esse é um problema inicial. A forma em que a titularidade, de manter a titularidade de patrimônio, de bens, principalmente de imóveis. Isso nos causa essa dificuldade inicial, que é, com o fim da vida, o que fazer? O titular é falecido, né? O que fazer com aquele imóvel pertencente ao falecido? Necessário utilizar da forma jurídica, aplicar a legislação correspondente das sucessões, abertura da sucessão, inventário e um caminho muito doloroso e tortuoso que muitas vezes se ultrapassa anos a fios sem uma resposta, e quando a resposta chega, ainda assim ela é a destempo e não atende às necessidades de cada um. Então, o que acontece logo desde o início dessa nossa conversa para que a compreensão se torne melhor? Para se falar de holding, a gente tira um pouco na visão civilista do direito de família e a gente precisa pensar um pouco através do direito empresarial, que nos dá soluções mais rápidas e efetivas para a resolução de muitos problemas que nós vamos conversar aqui. Então, a fim de que aconteça a perpetuação do patrimônio, a gente precisaria passar dessa despersonificação. O que seria isso? O patrimônio sai da titularidade de uma pessoa, né, de um ser humano, e seria repassada a titularidade de uma instituição. Então, por isso, a despersonificação seria o tema a ser tratado logo agora no início, para se falar de perpetuação do patrimônio familiar. Então, aquela pessoa titular de patrimônio que tem uma vida limitada deixaria de constituir patrimônio em si mesma e passaria a constituir patrimônio através de uma ficção jurídica, uma empresa que aí sim, tal qual os imóveis, viveria para sempre, e a gente coloca esse para sempre entre aspas. Então, retomando um pouquinho, como eu já fiz na introdução, então, vamos que as regras do direito empresarial, né, se aplicariam sobre algumas regras, ao invés de, ou substituindo as regras de família, de direito de família, de direito de sucessões, justamente a fim de se evitar o inventário, e nós vamos chegar mais adiante nesse ponto, que ele é fundamental na compreensão. Então, uma primeira pergunta já poderia acontecer. Mas, Leandro,
você está falando de aplicação de regras de direito empresarial, então quer dizer que nós criaríamos uma empresa na nossa família seria regida por regras de empresa, né? Seria isso que é a proposta de constituição da holding? Vamos lá. Então, para definir, né, e facilitar a compreensão, o que viria a ser uma empresa? Então, a forma mais sucinta e prática e rápida de facilitar a compreensão seria que a empresa seria uma ficção dotada de direitos e deveres para desenvolver uma atividade econômica, seja ela vendas ou prestação de serviço. O ser humano nasce, ele existe, né? A empresa é criada para um objeto social. Então, as empresas possuem, através de autorização legal, a constituição para desenvolvimento de uma atividade econômica, seja ela venda, seja ela prestação de serviço, e inúmeras outras sociedades empresárias que não vem o caso a gente trazer aqui para não desviar do assunto principal. Mas se uma empresa existe para desenvolver uma atividade social, o que é que você está propondo? Uma empresa que não faz nada? Porque do meu núcleo familiar, uma empresa nasceria a partir dos entes familiares e utilizando do patrimônio dessa família que já existe, o que faria essa nossa empresa? Essa empresa familiar é uma pergunta que talvez vocês já, desde o início da conversa, estejam fazendo. Empresa pode não fazer nada? Seria possível constituir empresa para não fazer nada? E a resposta é sim. E o autorizamento legal, né, para que isso aconteça está na Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6.004 de 1976, né, lei da época da ditadura militar. Nessa legislação, no artigo 2º, né, que está transcrito tal qual se encontra na lei, pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. E aí eu acentuo, eu grifo esses bons costumes, porque efetivamente a lei foi editada num período de exceção, dentro da ditadura militar ainda, então ela dá esses contornos de algo muito mais autoritário e controlador. O parágrafo 3º dessa mesma legislação continua: a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. E aqui nós vamos com calma, porque eu grifei algumas palavras que são de fundamental importância. Então, o que é que o artigo está dizendo? Que mesmo que os estatutos, aqueles estatutos, as regras que autorizam o funcionamento e a criação das empresas, normas internas, eles especialmente não autorizem a participação societária, umas empresas podem, por esse artigo, participar de outras sociedades como forma de realizar o seu objeto social. O que é o objeto social da empresa? É a atividade que ela realiza. Eu vou constituir uma empresa de venda de veículos. Qual é o meu objeto social? Comprar e vender veículos. Então, na minha empresa que compra e vende veículos, né, eu posso, dentro dela, ter participação de outras empresas. E nesse caso específico, seria uma soma de atividades sociais. Mas nesse caso, em questão, nessa particularidade, o único objeto social de uma empresa pode ser a participação societária em outra. E isso se encontra previsto na lei e a parte final do artigo exemplifica a finalidade, para beneficiar-se de incentivos fiscais também, ou para realizar a sua atividade social principal. Então, a essa altura, já fica mais claro e podemos definir a holding dessa forma, que holding é a palavra da língua inglesa para designar a participação societária. Trata-se de uma atividade econômica fictícia, criada pela lei, acabamos de ler a transcrição do artigo,
para levar a mera participação societária à condição de objeto social de uma empresa. Então, vamos devagar. Se eu disse que cada empresa desenvolve um objeto social e o objeto social é a razão de existir da empresa, é aquela função para a qual, é a atividade para a qual ela foi criada, essa legislação e o conceito de holding nos apresentam desde já que a holding significa apenas participar de outras sociedades. É mera participação societária. A holding em si não precisa fazer nada. Invariavelmente, em vários casos, ela não faz, pode fazer, mas ela não precisa fazer. Então, as holdings podem ser constituídas como objeto social apenas para ter participação em outras sociedades. E aqui, cada um de vocês guarda esse conceito e vamos utilizá-lo um pouquinho mais adiante. E quando eu trago para o tema principal da nossa aula, a holding familiar, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós vamos buscar nas lições, nas conceituações e na legislação de holding para aplicarmos naquilo que nós necessitamos, nas relações familiares, nas relações patrimoniais em que nós desejamos assegurar de forma melhores, ou naquilo que termina sendo o gênero da espécie holding, que é o planejamento patrimonial das famílias. A holding, ela vem a ser um instrumento, uma ferramenta para que se ocorra esse planejamento patrimonial da família. E aqui nós não misturamos, não gostaria de entrar em outras nomenclaturas que se atribuem, e, em meu ver, em algumas delas são até equivocadas, como sinônimos de holding, por exemplo, blindagem patrimonial, organização, planejamento sucessório. São coisas que, nesse momento, não interessa, né, a fundo nesse tema, nessa conversa que a gente está tendo agora, mas são coisas diferentes, porque um dos principais temas, e eu vou antecipar um pouquinho, mas a gente vai ver adiante, da holding, é justamente evitar o inventário, é evitar a sucessão. Então, não preciso estar falando de planejamento sucessório, um tema que ainda é um tabu, né, causa certos constrangimentos, porque você está falando de dividir patrimônio de quem está vivo, né? Você está dizendo o seu espólio, aquilo que você me deixará por herança, eu quero negociar isso com você agora em vida. A holding patrimonial, a holding familiar, o planejamento patrimonial da família, ele acaba, em última instância, atingindo, suprindo também esse objetivo, mas não como objetivo principal, que é a organização do patrimônio das famílias e, efetivamente, uma forma diferente das pessoas físicas, constituírem e acumularem seus patrimônios, não individualmente personificando o patrimônio em si mesmos, mas através de ficção jurídica de uma empresa chamada holding familiar. Então, em resumo dessa primeira parte, nós já podemos fazer a primeira afirmação de que holding é participar de outra sociedade. E a holding familiar bebe do mesmo conceito. Uma empresa familiar que terá participação em outras empresas. E aí a gente vai minuciar isso conforme a conversa vai avançando. Então, holding é a própria empresa? Holding familiar é um ramo do direito? Não. O ramo do direito em que a gente está atuando, está conversando agora, é o direito empresarial. E ele vai ficar sempre à frente das relações do direito de família e de sucessões, porque é um campo do direito mais moderno, mais efetivo, com respostas eficazes, para que possam responder, né, à grande velocidade das relações empresariais de hoje em dia. Então, a utilização, a holding familiar, é a utilização do instituto da holding para a criação de um sistema de planejamento patrimonial da família. Então, a holding é um sistema, é uma ferramenta, é a forma pela qual a proteção ao patrimônio da família se concretizará e
nós podemos dar eficiência, muitas vezes financeira e tributária, a um patrimônio que antes estava lá apenas sob a titularidade de um patriarca, né? Daquele pai ou aquele avô que recebeu e, por sucessão, foi passando aos seus descendentes. E aqui a gente volta àquela primeira tela de sair da personalização, da personificação do patrimônio para a perpetuação do patrimônio. Se as famílias têm uma empresa em que cada ente familiar passa a ser sócio dessa sociedade empresária chamada de holding familiar, o patrimônio das empresas sempre existirá, apenas substituindo aqueles que detêm o controle delas, os seus sócios. E essa é a grande razão de existir e com uma série de benefícios que nós vamos chegar já já. Então, por que constituir uma holding? Por quê? Se eu posso deixar tudo como se encontra, tudo está nas mãos do meu avô, quando o meu avô falece, passa para o meu pai, quando o meu pai falecer, passa para mim, e eu sigo nessa linha sucessória. A grande questão é que, em cada momento de transferência de titularidade de patrimônio, nós temos uma série de incidência de fatos geradores, de impostos, de despesas, para que esse patrimônio possa mudar de mãos. Então, cada vez que uma sucessão é aberta, o patrimônio daquela família invariavelmente diminui. Ele diminui porque o Estado cobra para transferir a titularidade de um bem de um ente para o outro. Então, e no nosso caso, aqui no Brasil, cobra e cobra caro. E nós vamos ver isso um pouco adiante. Então, uma das grandes sacadas e razões para se instituir uma holding familiar é o comando dos negócios. Aquela família, né, seja ela através do seu patriarca, né, o seu ente mais antigo, aquele controlador de tudo, passa a comandar todo aquele negócio familiar, evitando a interferência de terceiros na condução do patrimônio da família. Quantas pessoas não conhecem? Isso acontece muito na prática do direito de família, né? Quem litiga no contencioso do direito de família vê isso a todo momento. Uma dificuldade de uma empresa que é atingida diretamente por um divórcio litigioso, né? O cônjuge, né, que chega naquela família pelo casamento, né, com uma das filhas, por exemplo. A filha do patriarca casa-se e o seu marido, né, num divórcio litigioso, esse marido que está se divorciando acaba, de alguma forma, atingindo, prejudicando o bom andamento da empresa por conta do casamento. Então, o comando de negócio, adstrito àquele núcleo familiar, é uma das grandes vantagens de se constituir uma holding patrimonial, uma holding familiar. A própria proteção do patrimônio. O patrimônio, ele fica, e aí, não como desejo inicial, não como principal atividade, mas como consequência. Essa blindagem patrimonial que muita gente fala, acaba vindo como consequência de um sistema muito bem formado e constituído de holding familiar. E isso é muito diferente de fraude. Eu queria já acentuar dessa forma. Muitas vezes estamos no escritório e aí recebemos clientes que dizem assim: doutor, eu recebi um auto pesado da Receita Federal, da Receita Estadual. Tenho aqui uma auto-infração de 2 milhões de reais e eu quero tirar todo o patrimônio do meu nome e passar para meus filhos, para terceiro. Isso não é blindagem patrimonial. Isso é fraude. A lei veda esse tipo de comportamento. A proteção patrimonial que se fala é aquela proteção do cuidado natural com o patrimônio da família, né? Toda atividade empresária já é risco. E quando a atividade empresária é exercida diretamente por aquele que possui o patrimônio, esse patrimônio, ao final, acaba vindo a garantir qualquer responsabilidade patrimonial que essa pessoa venha a ter, seja ela ou jurídica, seja ela, desculpe, a pessoa física ou jurídica. Então,
essa proteção patrimonial se afasta aquelas atividades de risco de quem concentra a propriedade do patrimônio da família. Então, essa é uma das vantagens da constituição da holding, a própria proteção patrimonial. Sem falar na eficiência econômica, né? Com economia, com maiores linhas de crédito, por exemplo, quando você vai investir, né, fazer empreender de forma nova, um negócio novo, as linhas de crédito para a pessoa física são muito mais reduzidas. Então, se você entra no mercado de crédito como empresa, essa facilidade vem e as holdings familiares também bebem desses mesmos benefícios. Sem falar, como já disse, na eficiência, né, tributária. Por exemplo, holdings que possuem células, e eu explico um pouco mais adiante o que seria isso, mas empresas que possuem locações, né? Empresas que operam locações. Se a locação está sendo exercida, exercitada, operada na pessoa física, o valor do imposto de renda é o de 27,5%. Se isso acontece dentro de uma empresa, nós estamos falando aí de uma redução, de uma aplicação de uma alíquota de 11%. Então, a constituição de holding traz uma eficiência econômica, seja ela na forma de se ganhar mais dinheiro com o negócio, seja na forma de tributação que a atividade gera. Sem falar também com uma das atividades, né, uma das vantagens principais de uma holding, que são a preservação dos legados, seja legado empresarial, seja de rural. Quem também nunca conheceu aquele grande empresário, né, que constituía um patrimônio enorme e teve 2 filhos, 3 filhos, um é médico, um é advogado como eu, o outro é engenheiro, e nenhum dos filhos, né, se aproximou da gestão dessas empresas, desse patrimônio principal que, através dele, todo o resto foi constituído, inclusive a condição de estudo para as formações de cada um desses filhos. O que é que acontece? Muitas vezes, com o falecimento do patriarca, os herdeiros pegam essa empresa e vendem, né? Vão viver aí da renda do que do que auferiu com o lucro da venda da empresa. Então, propriedades rurais, isso acontece todos os dias, né? Aquele avô, né, que viveu lá no campo 30, 40 anos, aquela grande fazenda é vendida, dividida e sempre partida e repartida a cada sucessão seguinte até se acabar, a virar uma gleba de terra muito pequena. Então, com a holding, é possível manter o comando da empresa dentro daquela família, e, inclusive, como é empresa, os patrimônios ficam incorporados dentro dessa holding familiar. E, na hipótese de algum desses sócios, né, quando assumirem a condução da própria holding, com o falecimento do patriarca, daquele responsável pela criação de todo o patrimônio, os senhores podem contratar um CEO, uma pessoa para administrar toda essa sociedade empresária que a gente está chamando de holding familiar. E aqui está grifado, caixa alta, pintado de amarelo, uma das grandes vantagens, se não a maior, que é evitar o inventário. A constituição de uma holding familiar evita o inventário. Por que isso acontece? Porque cada ente da família não é mais dono de seus imóveis. Eles são sócios da empresa que é dona do seu imóvel. Então, se quando ele falece, ele deixa apenas cotas a inventariar, essas cotas serão inventariadas na forma determinada pelo direito empresarial. Então, temos que já entender que não existe aqui uma burla à legislação. Ninguém está cometendo fraude, um bypass no fisco para deixar de arrecadar imposto. Não. A forma de constituição do patrimônio familiar sob a constituição de uma holding
evita o inventário, porque nós saímos do campo do direito de sucessões e ingressamos no direito empresarial. E, como tal, são as regras do direito empresarial que vão valer neste momento de transferência de patrimônio, da transferência da condução, da gestão, do controle do patrimônio. E isso a gente vai ver também um pouquinho mais adiante. Agora, nesse tema específico de inventário, que todo mundo sabe que pode ser judicial, e os que não sabem estão sabendo agora, né? Com o falecimento, a lei determina que em 60 dias, seus familiares, os herdeiros, o cônjuge sobrevivente, ele abra a sucessão, né? Abra o inventário do falecido para que o espólio, que é a constituição de todos os bens deixados pelo morto, sejam transferidos aos seus herdeiros, né? Herdeiros, legatários, e, no caso, a depender do regime de bens, ao cônjuge sobrevivente. Mas isso acontece de graça? Não. Isso acontece de forma muito custosa e em que, muitas vezes, nós vemos dificuldades terríveis em que os entes familiares, mesmo possuindo patrimônio, não conseguem levá-lo adiante, porque não há liquidez, né? Os bens estão imobilizados. E como não há liquidez, não há dinheiro em espécie para a condução e o custeio de um processo de inventário, que ele é sempre muito caro. Então, nesse ponto específico, eu gostaria de dar um exemplo. Exemplo esse que não é fictício, né? E é muito comum, pelo valor que estou atribuindo ali, um imóvel avaliado em R$ 1 milhão, nessas grandes avenidas de Feira de Santana, nós encontramos imóveis com valores muito maiores, né, do que esse, falo de Feira de Santana, na Bahia, e então tomamos apenas um número redondinho para facilitar nossos cálculos e facilitar a compreensão. Então, vamos admitir o seguinte caso: uma família pequena, em que existia apenas o pai e o filho, né? Vamos participar, esse pai já era viúvo, as divisões anteriores já aconteceram, vamos deixar apenas esse caso para simplificar. Era o pai e o filho. O pai falece e deixa para o seu filho um imóvel apenas no valor de R$ 1 milhão. E como esse filho não tinha o conhecimento, não procurou assessoria jurídica especializada, não constituiu a holding, não o filho, o pai. Porque se a situação tivesse chegado ao conhecimento com o pai, esse patriarca ainda vivo, tudo seria possível de se resolver. Mas com a morte dele, não. Ele falece, esse pai falece e deixa, né, como herança apenas para seu filho um imóvel que está avaliado de R$ 1 milhão. E o que é que o filho tem que fazer? Abrir a sucessão, dar entrada no inventário. E aqui nós começamos a tomar alguns sustos com alguns números. E, pasmem, são números reais que estão aí, incidentes, né, que foram calculados a partir de cada alíquota e da base de cálculo de R$ 1 milhão, que é o valor a inventariar desse imóvel. Então, o primeiro custo do inventário, logo o imposto de transmissão. O imposto de transmissão causa mortes ou doação. ITCMD, ou também chamado no estado da Bahia ITD, é o imposto estadual. Em cada estado ele tem uma alíquota, e no nosso caso, aqui na Bahia, a partir de imóveis de R$ 300 mil, o valor da alíquota a ser cobrada na transmissão é de R$ 80 mil, é de 8%. Nesse caso, aplicado a um imóvel de R$ 1 milhão, nós estamos falando de um imposto de R$ 80 mil. Mas lembre, imposto de quê? Só para o Estado permitir que o inventário se processe. A Secretaria da Fazenda, ele cobra, olha, para transferir o patrimônio das mãos do pai para seu herdeiro, o Estado cobra para anuir com essa transferência e para que o imóvel mude de titularidade. No cartório de registro de imóveis, vai sair do nome do pai para o nome de seu filho, o Estado cobra 8% por essa transferência, é esse imposto de transmissão causa-mortes. O imposto de herança, o imposto da morte, né, que muitas pessoas atribuem vários nomes e apelidos até pejorativos. Mas é a primeira incidência, o ITCMD, o
caso, alíquota de 8%. Cartório de notas, o inventário, se ele precisar ser feito num registro, ele pode ser, como eu falei antes, judicial ou extrajudicial. Eu estou colocando, inclusive, nessa tabela, a forma mais econômica, não vou dizer barata, mas econômica, porque, por exemplo, nesse valor de R$ 1 milhão, o valor das custas judiciais serão mais elevadas do que essas, porque eu tomei como parâmetro um inventário como são maiores e capazes, pai e filho, não há litígio nenhum, ele é o único herdeiro, então o inventário pode ser realizado na forma extrajudicial, os tabelionatos de notas, a lei já permitiu isso há algum tempo. E recomendo a todos, né, tentem escapar das varas de sucessões, e no caso da comarca de Feira de Santana, que não possui uma vara com competência exclusiva de sucessões, nós vamos trabalhar nas varas de família, né? Inventários disputando atenção com ações de alimento, criança que necessita de cuidados especiais, né? Genitores que não pagam as devidas pensões, né, para a manutenção da sobrevivência de seus filhos. Então, é nesse lugar que um inventário litigioso vai tramitar. Sabe-se lá quando tem data para iniciar, né? 60 dias a lei determina após o falecimento do autor da herança, e não se tem notícias de quando ele acabará. Agora, essa semana passada, eu ficamos até sem graça, né? Ligar para um cliente e dizer, olha, aquele inventário foi concluído, depois de 13 anos. Um inventário que tinha um acordo apenas para ser homologado, imposto pago, custas recolhidas, 13 anos para um inventário consensual, né, conseguir concluir na semana passada. Então, voltando à tabela, após a aplicação do ITCMD, né, o cartório de notas, o valor atribuído como custas extrajudiciais, 8.722. O que é isso? É a lavratura do inventário. Através de uma escritura pública de inventário, chega junto do tabelião, olha, esse imóvel, meu pai faleceu, está aqui a documentação dele, está aqui a documentação minha, a documentação do imóvel, né? O imposto já foi recolhido, porque senão o tabelião não lavra, as custas serão pagas também antecipadamente, senão o tabelião não vai lavrar, e através de uma escritura pública de inventário, né, e partilha, nesse caso é um único herdeiro, não haverá partilha, porque ele será o beneficiado, né, pela herança, se pagará o valor de 8.722 por esse ato notarial de lavratura dessa escritura de inventário. Quando o filho de posse dessa escritura, ele precisa mudar o nome, porque se ele não vai ao registro de imóveis, o imóvel continuará em nome de seu pai. Então, ele vai pagar o mesmo valor no registro de imóveis apresentando a escritura de inventário para a mudança da titularidade. O imóvel sai do nome de seu pai e passa à sua titularidade. Certidões e averbações são atos internos, né? Tudo isso necessita de requerer documentos, certidão disso, certidão daquilo. Então, ao final de todo o procedimento, se estima que um valor entre R$ 2 e R$ 3.000, a depender, se o imóvel for bastante antigo, possivelmente necessitará de algumas averbações, né? Pode haver divergência do cadastro do registro de imóveis com o cadastro do registro imobiliário de cada município, então deverá fazer, isso é um problema enorme que não é originariamente do inventário, mas que o advogado acaba passando e tendo que orientar e suprir isso, né, orientar para que o cliente possa suprir, porque muitas vezes o imóvel está lá, quando se pega a certidão do registro de imóveis, ele está lá naquela unidade básica como a pessoa, como seu pai adquiriu, né? Uma casa pequena, 2, 3 quartos, e ao final de 10, 15, 20 anos, é um imóvel muito maior, reformado, com melhorias, com benfeitorias, e nada disso foi averbado. E se isso não, essas melhorias, essas benfeitorias não forem averbadas junto ao registro de imóveis,
o inventário também não vai adiante. Então, é muitas vezes esse valor de 3 mil apenas para certidões, se houver regularidade do imóvel, com todas as benfeitorias ao longo do tempo totalmente averbadas junto ao registro de imóveis. Senão, o valor desse custo é até muito mais alto. E honorário de advogado, né? A lei, a tabela da OAB, a OAB Bahia orienta que esses honorários podem variar de um mínimo de 6% a um máximo de 10%, sendo que o 10% é o valor, né, cobrado no inventário litigioso, 6% do inventário extrajudicial, em que não há litígio, é o acompanhamento do inventário junto ao tabelião, nessa primeira parte que eu venho esclarecendo. Então, nesse início, nós estamos falando aí de um custo inicial de R$ 160.445,64 para o imóvel ser transferido da titularidade do pai para o filho. E ficou abaixo indicado os links de onde eu busquei, tirei as informações, tanto do Tribunal de Justiça da Bahia, né, a tabela de custas do Tribunal de Justiça da Bahia, quanto à orientação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado da Bahia, em que se apresenta esses percentuais, tanto para as custas e para a cobrança dos honorários. Mas aqui, um problema à vista. R$ 160 mil para o custeio de um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Judicial seria muito mais caro, né? Faço aqui a ressalva, né? Porque os valores das custas judiciais são mais elevados do que esses até aqui. Então, tomando-se por base o inventário extrajudicial, este filho teria esse custo de 160 mil, mais de 160 mil reais, para que o imóvel, o bem que foi adquirido pelo seu pai, saia da titularidade do seu pai e venha para a sua titularidade. Mas aqui a gente já tem um problema que atinge aí, eu me atrevo a dizer, 80% dos processos de inventário que a gente atua. É que a pessoa não tem o dinheiro, não existe liquidez para o custeio dessa despesa com o inventário. E o que é que, às vezes, muitas vezes, o que é que precisa ser feito? O imóvel precisa ser vendido. Mas como vendido, se ele não é meu? E aí é um primeiro problema para esse filho ter que lidar, porque o seu pai, inadvertidamente, deixou o imóvel no nome dele, e esse filho agora, para herdar esse imóvel, esse bem de família, esse bem essa herança que ele adquiriu pelo falecimento do pai, vai ter que se virar, né, nos valores necessários para o custeio desse inventário. E o que é que acontece? Ele vai ter que vender. Mas quem compra um imóvel que não tem documento? Muitas vezes investidores, que vão pagar valores a menor, né, no risco, né, do tempo que o inventário desse pode levar, para só ao final acontecer aí a transferência de titularidade. Então, ele vende esse imóvel. Vende esse imóvel e, para vender esse imóvel, ele tem um deságio, né? Porque ninguém vai pagar o preço de mercado, já que existe um risco embutido. Ninguém paga o valor direto desse correspondente a esse imóvel para não ter o imóvel já escriturado em seu nome. Então, esse imóvel que valia R$ 1 milhão já está sendo vendido e esse filho está recebendo R$ 800 mil, né? Já 20% a menos do valor de mercado que ele receberia se ele tivesse condição de pagar os R$ 160 mil. Vendeu com deságio, porque ele não vai ter mais casa, né? Ele vendeu o imóvel para, com dinheiro, poder custear o inventário e ficar com a diferença entre as despesas do inventário e o valor que a propriedade foi vendida. Então, nisso aqui, os prejuízos desse filho se acumulam ainda mais. Mas fica por aqui? Não. Olha a grande questão que se apresenta agora. Esse imóvel, ele não foi adquirido agora. Ele já está na família há muito tempo, 20 anos, 30 anos.
E ele foi adquirido lá por um valor muito baixinho. Eu coloquei ali 100 mil reais, mas muitas vezes muito menos do que isso. Então, está lá lançado no imposto de renda desse pai falecido, que esse imóvel foi adquirido pelo valor de 100 mil reais. Só que agora ele está sendo vendido por 800 mil reais. Há um ganho nessa transação, mesmo que para custear o inventário, há um ganho de 700 mil reais com essa venda. Então, aqui, mais um problema à vista, que é o lucro imobiliário. Então, esse lucro imobiliário gera um ganho de capital. E esse ganho de capital ele é tributável, ele é passível de recolhimento de imposto de renda. E o Decreto-Lei 9580 de 18, que é o regulamento desse imposto de renda, no seu artigo 148, determina que o ganho de capital será determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Então, se ele foi adquirido por 100 mil reais, está sendo vendido, mesmo com deságio, por 800 mil reais, a diferença positiva é de 700 mil reais. Então, o artigo 153 continua. O ganho de capital apurado fica sujeito ao pagamento de imposto sobre a renda com as seguintes alíquotas. Esse artigo, para quem quiser depois examinar, é o artigo 153 do regulamento do decreto do imposto de renda, e eu só reportei essa linha que nos interessa, que é a alíquota de 15% incidente sobre os ganhos de capital que não ultrapassar 5 milhões. Então, aqui a gente fica quase dentro da universalidade das compras e vendas que aconteçam. Porque, afora grandes empreendimentos, a gente fica nessa alíquota de 15%, porque tudo que é vendido, que tem uma diferença positiva a menor que 5 milhões, vai incidir a alíquota de 15%. Então, chegou a hora de refazer as nossas contas, porque além daquele valor que já está lá dos custos do inventário, mais um custo se somou a ele, aquela tabelinha, que é o valor do recolhimento de imposto de renda, que, sendo de 15%, dá o valor de 105 mil reais. 15% sobre o ganho de capital de 700 mil reais, como diferença positiva entre o valor da aquisição e o valor de alienação. 800 mil o valor da venda, menos 100 mil o valor pelo qual o imóvel foi adquirido, diferença positiva de 700 mil, imposto de renda na alíquota de 15%, 105 mil reais de imposto de renda sobre o ganho de capital nessa operação de compra e venda do imóvel. Então, voltando às nossas contas. Sim, e o fato dele ter sido vendido a 800 mil reais não modificou o valor da avaliação que está lançada lá no inventário, porque esse filho teve que se submeter às pressões de mercado, às regras de mercado, a vender um imóvel com deságio para poder custear esse inventário. Então, para todos os efeitos, aquele custo inicial lá dos 160 mil, ele continua. Então, nós temos 160 mil reais, 160, 445,64, somado aos 105 mil reais, e ao deságio de 200 mil, porque se o imóvel valia 1 milhão e ele vendeu por 800, ele também perdeu 200. Então, meus caros, nós estamos falando de uma perda real de patrimônio da ordem de quase, eu coloquei 47%, né, mas choca, porque a depender de situações que se encontrarão dentro dos procedimentos, pode chegar a 50% do valor desse patrimônio. Então, assim, é chocante, é estarrecedor que um pai que deixa um imóvel de 1 milhão para o filho, esse filho tenha que ficar com metade desse valor do imóvel. Né? Isso aqui eu estou falando apenas de um procedimento, de um processo em que o Estado brasileiro cobra para a transferência de titularidade do bem que estava da titularidade do seu pai falecido e passe para a titularidade desse herdeiro, desse filho. Agora, se ficasse por aqui, né, estaria bem, né, porque nós vamos falar um pouco adiante
nós tratamos com alíquota de 8%. E existe um projeto de reforma tributária que essa alíquota vai subir. Então, atentos desde já que o custo desse inventário será muito maior do que essa tabelinha que eu apresento. Sim, Leandro, eu entendi. Então, você me disse aí por A mais B, com números, inclusive, dentro de uma situação muito concreta, de que para inventariar um imóvel de R$ 1 milhão, eu tenho uma despesa de praticamente metade desse valor. E se eu fugir do inventário, eu vou fazer o quê? Qual é a alternativa que se apresenta para a resolução desse problema? E aí nós entramos propriamente, né, no assunto que nos interessa, que é a instituição de uma holding familiar. Então, como instituir uma holding familiar? E aqui, alta atenção, porque nós vamos nos desgarrar, de novo, repito isso à exaustão, nos desgarrar dos conceitos do direito de família e nos aproximarmos das regras do direito societário, né, do direito que rege as relações empresariais. Então, o que é a holding? Voltando ao início da nossa conversa, é participação societária. Então, se é participação societária, eu já entendi até aqui que na minha família, os membros dessa família não possuirão pessoalmente patrimônios. Esses patrimônios serão de uma empresa e os membros dessa família serão sócios dessa empresa. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Para início de conversa, esse é o caminho inicial. E como eu instituo uma holding familiar? Eu tenho que tirar o patrimônio do nome desta pessoa física e passá-lo para o nome de uma pessoa jurídica. Então, o primeiro passo para a instituição de uma holding é a criação de uma empresa, né? E por que essa empresa é necessária? Para que a titularidade, a propriedade dos bens saiam das pessoas físicas, repetindo, e passem à titularidade dessa empresa. E aqui a gente já quebra o fato gerador do imposto de transmissão. Porque o imposto de transmissão, o fato gerador é o evento morte. Se eu tenho empresa que é proprietária de patrimônio, empresa não morre. Então, as regras que valerão dali em diante são as regras de direito societário, são as regras estabelecidas no contrato social, são regras estabelecidas no acordo dos sócios, né, que os membros dessa família serão sócios. Então, a gente já evita a incidência desse imposto e já evita de se falar por esse caminho doloroso e tortuoso que é o inventário. Então, inicio com a criação dessa instituição. E aí institucionaliza esse patrimônio, que nada mais do que fazer essa transferência. O imóvel sai do nome daquele patriarca, né, do genitor, e vai para dentro de uma empresa. E com isso acontece o terceiro tópico dessa instituição, que é a perpetuação do patrimônio familiar. A partir daí, da empresa constituída, os membros familiares deixam de ser herdeiros e passam a ser sócios deixam de ser herdeiros do patriarca e passam a ser, junto com ele, sócios dessa instituição, holding familiar, o patrimônio está perpetuado, ele se pereniza. Não haverá necessidade de sucessões, de abertura e fechamento de sucessões seguintes, através de processos de inventário, em que cada transferência de patrimônio que ocorra, aconteça uma perda patrimonial dessa ordem que acabamos de apresentar, em torno de 50% do patrimônio da família. Então, vamos começar esses três itens, né? Os três pontos: a criação da instituição, o primeiro delas. Então, como é que a gente faz isso? Criando uma empresa. Agora, muitas vezes, diz assim, Leandro, você criar empresa e ter mais de uma empresa, às vezes sim. A depender do sistema que a holding necessita, nós podemos ter tantas empresas quantas bastem para assegurar a melhor funcionalidade desse sistema. E agora, vejam a terminologia, eu estou tratando o holding como sistema, como ferramenta.
se eu preciso ter mais de uma empresa dentro desse sistema de holding para a proteção do patrimônio da família, eu precisarei ter. Me dê um exemplo aí que isso é necessário. Um exemplo muito rápido, direto, né? Você tem imóveis e faz locação desses imóveis. Então, a atividade de locação não pode ficar sendo exercitada diretamente pela empresa que é a proprietária desse imóvel. Ela precisa ser exercitada por uma empresa que opera separadamente em outro CNPJ essas locações, porque toda atividade empresária tem risco. Então, o risco proveniente daquela atividade empresária ficará resguardada naquele CNPJ que é uma célula operacional, mas que a propriedade do imóvel que ela administra, que ela aluga, está em um outro CNPJ. Então, por isso que os sistemas de células protegem e dão ao cliente, ao membro da família, essa proteção patrimonial, essa blindagem patrimonial, mas não como forma de fugir de responsabilidades, não como forma de fraudar execuções, de fraude a credor, de fraude à execução, mas como uma consequência de um sistema bem montado de células empresariais em que cada uma exerce uma atividade interna nesse conglomerado maior chamado de holding familiar. Então, esse primeiro passo na criação dessa primeira empresa que nós costumamos chamar de células. Falar de empresa, muitas vezes para aquele cliente que não tem uma habilidade maior nessa área empresarial, começa, não, doutor, isso vai me dar muito problema, esse negócio de ter muita empresa, não, deixa eu alugando diretamente meus imóveis, recebendo meus aluguéizinhos aqui mesmo, que isso vai me dar muito dor de cabeça. Então, a gente apresenta isso como uma forma de células, né? E o que é a célula? Parte de um organismo maior. Então, criamos uma primeira empresa que apelidamos carinhosamente de célula-cofre, e o que é que o cofre faz? Guarda riqueza, guarda patrimônio. Então, é essa empresa que chamamos de célula-cofre que vai ser a proprietária de todos os bens da família e os sócios dessa empresa serão os membros dessa família. E aqui a gente pode utilizar inúmeras outras. As holdings de uma célula são difíceis, porque muitas vezes as peculiaridades de. A não ser nesse caso que eu acabei de dizer aqui. Se esse pai falecido, né, tivesse constituído uma holding, seria apenas de uma célula. Ele com o filho, a empresa seria dona apenas desse imóvel. Mas, no mais das vezes, das relações familiares, empresariais, existe uma série de relações que nos levam a criar sistemas para uma proteção muito mais ampla, para conceder uma proteção muito mais ampla a essas famílias. E muitas vezes precisamos utilizar outras células, né? E aí a gente precisa, para organizar essa holding, né? Células veículo, célula cofre, célula operacional de locação, né, que estão ligadas ou não entre si, a depender daquilo que se pretenda proteger em uma holding familiar. Então, a criação da instituição é isso. Crio a minha célula cofre, coloco o patrimônio que era individual de cada membro da família dentro da titularidade, da dominialidade dessa empresa chamada de célula cofre. Institucionalização do patrimônio, eu acabei antecipando, é a transferência de titularidade do bem, da dominialidade. O imóvel deixa de ser da pessoa física e passa a ser da empresa. Eu transfiro a titularidade do patrimônio de um CPF para um CNPJ. E, com isso, eu institucionalizo esse patrimônio. E o passo final, a perpetuação familiar deste patrimônio. Então, a partir do momento que a célula cofre está constituída, que os membros dessa família já são sócios dessa empresa, a partir daí acontece uma coisa que é a perpetuação desse patrimônio. Não mais haverá perda patrimonial no sentido de transferências de titularidade
porque os membros desta família são sócios de uma mesma empresa. E a transferência de controle dessa empresa, como já disse mais de uma vez, se operará pelas regras do direito empresarial, afastando-se as regras do direito de sucessão, afastando-se as regras do direito de família, afastando-se a necessidade de abertura de inventário. Então, com isso, o primeiro ponto ali importantíssimo, se evita a sucessão. Não se paga o ITCMD. Então, a grande vantagem da constituição da holding com a perpetuação familiar já está aí, né? Os bens serão sempre, ao contrário, a partir dali, como eles não diminuirão, haverá possibilidade de reinvestimento na própria empresa com acúmulo de mais patrimônio, e esse sim, adquirido diretamente dentro da célula cofre, como aquisição originária da holding de patrimônios, né, que sejam futuramente adquiridos, e com isso aumentando ainda mais esse patrimônio que foi deixado por um genitor, né, o grande constituidor do patrimônio inicial, e sua descendência vai aumentando a riqueza dentro dessa célula cofre. Então, também como formas de suma importância de uma holding familiar é a proteção do patrimônio, desse patrimônio trancado, guardado dentro da célula cofre, interferências terceiras de membros de família, de processos judiciais, isso que eu já antecipei um pouco, como consequência dessa proteção patrimonial, uma blindagem patrimonial, ela legal, dentro da legislação, com argumentos legais para a manutenção dessas blindagens patrimoniais. Mas aqui é um problema, né? Quando a gente conversa com o cliente, apresenta a holding, ele entendeu tudo, está maravilhado até aqui a economia, vou poder alugar meus imóveis, né, pagando menos imposto de renda, vou ter linha de crédito no banco, meus filhos não vão se preocupar com o inventário, mas aí a gente toma um grande susto na reação do cliente. Ah, doutor, mas para que eu meu filho não tenha que passar pelo inventário, eu já tenho que antecipar a propriedade desses imóveis para ele? Quer dizer que eu fico sem nada, o meu filho que vai ficar tudo? Eu sou um rico sem patrimônio? Não, doutor, não quero isso não, estou indo embora. E aqui é um ponto ou a partir daqui, a gente ganha o cliente, orienta da forma correta, ou levanta-se e vai embora, né? Porque há um ponto, há uma bifurcação a essa altura da conversa. E o que é necessária à compreensão é que essa transferência de dominialidade, de titularidade, ela acontece pro forma, documental. Porque na institucionalização do patrimônio, ela acontece em várias etapas. Então, criei a célula cofre, né? Transferi o patrimônio das pessoas, da minha pessoa física, eu que sou o criador de toda esse patrimônio familiar, integro esse patrimônio na célula cofre. Tenho as cotas dessa célula cofre. E para evitar a sucessão, eu tenho que fazer o quê? Doar essas cotas para os meus filhos. Não quero, vou embora. Vou perder o controle do meu patrimônio, né? Eu tenho que controlar ele até o fim. E aqui existem as ferramentas do direito empresarial a garantir que toda essa transferência aconteceu, mas os filhos não farão nada enquanto esse genitor, esse patriarca, com vida estiver. Porque são realizadas de forma legal, de forma jurídica, inúmeras amarras, inúmeras formas de controle em que, apesar do filho ser proprietário das cotas da empresa, não do patrimônio, mas proprietário das cotas da empresa, ele não consiga fazer absolutamente nada, porque toda a gestão, a administração, todos os poderes de usar, gozar, vender, dispor, estão ainda, né, mantidos nas mãos desse patriarca. Então, o sistema de holding garantirá, se ele muito bem feito,
com colegas capazes, né, e que entendam da criação de holdings familiares. O controle sobre o patrimônio familiar só passará para os filhos quando esse pai, esse grande constituidor do patrimônio, esse patriarca, efetivamente falecer. E aí o controle dessa empresa será assumido, né, na forma em que eles se estabeleceram, na forma dos contratos e dos acordos que existem dentro dessa empresa holding familiar. Então, uma das garantias é a preservação total do cliente, do poder do cliente sobre os bens, através das regras de direito empresarial. Há uma mudança no papel, mas tudo continua de forma igual. Nós garantimos na Constituição da holding o direito de arrependimento. Ele pode mudar tudo, inclusive desistir tudo, tudo volta para ele, sem consequências jurídicas maiores e sem perda de patrimônio. Com isso, a Constituição da holding, com essa Constituição, esse patriarca evita intervenção de terceiros, né? Casamentos em que acabam por se desfazerem, né? Brigas em relação a patrimônio familiar, tudo isso ficaria preservado conforme o desejo desse patriarca, desse instituidor da holding familiar. Sem falar do benefício econômico, como eu já disse, com a eficiência econômica e financeira de uma holding familiar, né, linha de créditos melhores, a tributação menor nas atividades da empresa. Agora, como isso acontece? Como é que o cliente vai se sentir seguro para, em vida, entregar a titularidade das cotas daquela empresa? Olha, eu já não tenho mais nada nessa altura do campeonato. Eu criei a empresa, coloquei tudo que eu tenho dentro dessa empresa, que convencionei chamar de célula COF, peguei essas cotas societárias dessa empresa COF, que inicialmente, né, são minhas, dei essas cotas para meus filhos. O que é que eu tenho hoje? Nada. Né? Se a partir daí acontecer alguma situação difícil, uma desavença entre pai e filho, que, infelizmente, creiam, não é novidade, não é uma coisa difícil de se ver. É uma das coisas atendimentos que mais me deixam tristes, né? São desavenças, né, brigas, e brigas muito grandes mesmo, e principalmente sobre patrimônio, de pai com filho, de filho com pai, de mãe com filho, né, entre irmãos. Isso é uma rotina de quem litiga e milita no direito de família. Então, como preservar que eu vou ter controle sobre o meu patrimônio se tudo está na mão dos meus filhos? Através de um sistema de gatilho que ele é gestado e ele é criado dentro da própria holding. Então, apesar da propriedade daquelas cotas ser dos meus filhos, eu, constituidor da holding, instituidor da holding, terei todo o poder de gestão, poder pleno de gestão, de administração, para fazer tudo o que fazia antes, quando o imóvel estava na titularidade desse patriarca como pessoa física. Então, nessa doação se inclui as mais diversas e inusitadas, e aquilo que sua inteligência e o ineditismo puder criar, dentro, claro, das autorizações legais do direito empresarial. Então, essa doação dessas cotas da célula COF para o filho, né, os seus entes familiares, são gravadas de inúmeras cláusulas. Cláusulas de incomunicabilidade, de empenhorabilidade, cláusula que estabelece administração exclusiva e vitalícia, né, para esse próprio pai instituidor, cláusulas de direitos políticos, em que, em eventual divergência no comando da empresa, o voto daquele patriarca tem peso maior e decisivo em relação aos outros sócios, garantindo que, inclusive, ele vote ao final, porque ele pode se manifestar conforme aquilo que melhor aprouver. Cláusula de mandato, a Golden Share, que apesar da doação de todas as cotas, ele pode ficar apenas com uma cota de valor irrisório,
que o contrato social haver essa previsão no contrato social, uma única cota valendo R$ 1, e essa cota tem prevalência absoluta sobre todas as outras 99 cotas, né, que foram doadas aos seus filhos, cláusula de Cowley, né, faz as chamadas de volta, o acordo entre os sócios, enfim, o tempo não nos permite entrar na particularidade de cada cláusula dessa, isso demandaria um tempo muito grande, deixaria o vídeo ainda muito maior do que ele será, mas tudo isso para dizer que o direito societário, o direito empresarial, fornece instrumentos para que, apesar da doação, todo o controle não escape das mãos desse instituidor, dessa holding familiar. E, dentro desse sistema, né, o gatilho vai acontecer com o evento morte. Agora, o evento morte disparará o gatilho não para a transferência de titularidade dos bens, porque os bens continuarão dentro da empresa, dentro da holding familiar, dentro da célula core. Mas esse sistema de gatilho, com o evento morte desse patriarca, vai transferir o controle sobre a empresa, a operação sobre a empresa, porque todo o patrimônio se encontra lá preservado. Isso acontece como, gente? Eu vou lá no tabelião, faço outro documento daquele, eu bato as portas do Poder Judiciário para pedir a transferência? Não. Pasme, com alteração do contrato social da holding, através de um ato administrativo. Se a holding estiver muito bem formatada, com todas as células interligadas, com todo o sistema criado, eu vou apenas pagando uma taxa de alteração do contrato social, transferir o comando operacional dessa empresa de uma geração para outra geração e para outra geração, perpetuando, perenizando o patrimônio dessa família, evitando perdas absurdas e abusivas, como já demonstrei naquela tabela inicial com os custos do inventário, e melhor, cada geração terá a possibilidade de fazer esse patrimônio aumentar, porque recebeu da geração anterior condições de assim fazer. Então, essa é a forma de constituição de uma holding familiar, é a forma de perenização do patrimônio de uma família, com benefício criado por esse instituidor, por esse patriarca, e com benefícios para todas as outras gerações seguintes. Agora, quando constituir uma holding familiar? Agora, não perca seu tempo. Eu dei um exemplo aqui de um imóvel que vale R$ 1 milhão. Você que está me ouvindo, o patrimônio da sua família pode ser muito mais elevado do que esse, muito superior a isso. Então, de posse desse entendimento agora, dessa orientação, por isso que pedi desde o início, se inscreva no canal, compartilhe, encaminhe essa conversa para outras pessoas, é de suma importância. Então, o momento de se constituir a holding é agora, porque o que era ruim vai piorar. E eu explico por quê. O imposto de transmissão vai aumentar. Os estados, com essa reforma tributária já iniciada no Congresso Nacional, teve perdas com as formas com que o ICMS, as alíquotas do ICMS foram criadas, e os impostos substituídos por um imposto único. Pode ser um tema de uma aula seguinte, de uma conversa seguinte, mas não agora. Mas, com o início dessa reforma tributária, é necessário que cada um tenha compreensão que a forma dos novos impostos criados, né, causou uma perda de arrecadação para os estados. E a própria União, né, para compensar, descontou em quem? Na herança, nos impostos, sobre o falso pretexto, né, sobre a falsa afirmação de que as heranças têm que ter elevada tributação, sim. A alíquota de herança tem que ser elevada porque é rico que pode deixar herança, que pobre não tem herança. Eu dei um exemplo de um pai que faleceu e deixou um móvel de R$ 1 milhão para o filho. R$ 1 milhão é dinheiro, mas dentro né, do que a gente vê na normalidade das coisas,
As empresas, a classe média, hoje em dia, possui patrimônio muito maior. E vocês estão pensando que esse aumento de alíquota vai atingir os super ricos? Não vai, não. É um imposto que vai atingir diretamente a classe média, aquela classe média baixa, que não é média, média mesmo, e que vai perder patrimônio, vai deixar suas gerações seguintes com condições financeiras piores. Porque esse exemplo que eu dei, o filho tinha uma casa de 1 milhão, ele ficou com metade, 500 mil, ele não vai poder ter uma casa jamais no mesmo padrão da que ele viveu a vida inteira. Vai morar em uma casa muito menor, talvez tenha até que se mudar de bairro, porque no bairro que ele se encontra, o condomínio de uma casa, né, as taxas de condomínio de manutenção de uma casa não permita mais ele adquirir o mesmo bem. Então, isso significa que as gerações seguintes com os inventários podem empobrecer. Os filhos podem ficar em condições financeiras piores do que os seus pais. E quem é pai, eu que sou pai, você que é pai, é mãe, uma das primeiras preocupações nossas é a garantia do futuro dos nossos filhos. A gente trabalha mais por causa de filho, pela família, a gente se dedica mais. Porque quando a gente é sozinho, a gente não está se importando com isso, não. Mas quando a gente tem quem ama, a gente tem a quem se preocupar, é essa classe média que será diretamente impactada com essa alíquota do imposto sobre a herança, o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que, pela proposta que tramita no Congresso Nacional, desculpe, no Congresso Nacional, pode chegar até a alíquota máxima de 21%. Então, gente, voltando àquela conta lá inicial, o que era ruim ficou muito pior. Porque se eu refizer aqueles cálculos, né, atribuindo a alíquota de 21% sobre aqueles mesmos parâmetros, aquele exemplo que eu dei, haverá uma perda patrimonial de quase 60%. Se aquele inventário que foi concluído na vigência dessa legislação atual, né, fosse realizado na vigência da legislação nova, após a reforma tributária, né, tudo seria muito mais difícil para esse filho. Ele teria que entregar, perder 60% daquele bem que com tanto carinho foi constituído e deixado, né, para ele pelo seu pai falecido. Então, esse é o momento de tomar sua decisão. Esse é o momento de se levantar, de conversar. Você que está ouvindo, você pode ser um filho, pode ser pai, tio, né, vizinho, amigo. Passe essa informação adiante. Né? Todo mundo que tem uma casa, um carro, né, comprou um imóvel financiado como forma de investimento, recebe seus aluguéis, todo mundo será impactado e atingido com essa reforma tributária. Todo mundo também poderá ser beneficiado por essas mesmas regras que conduzem à instituição de uma holding patrimonial, porque é um impacto direto sobre nós, classe média, né? Porque os super ricos, vocês ouviram agora falar sobre o inventário de Silvio Santos? A holding já em vida, né? Silvio Santos, com patrimônio fantástico, ele deixou tudo resolvido, né? Cada um já em vida, a gente já via isso, a presença de suas filhas, né, da administração e apresentação dos programas, toda a divisão do patrimônio das cotas, né, das empresas que controlam o grupo Silvio Santos, apesar da sua morte, estão aí. O grupo, né, agora sendo tocado pelas suas filhas. Então, aquele evento morte, né, que fez com que essa pessoa fantástica, além de seu tempo, esse grande comunicador, empresário Silvio Santos, se preocupasse e desde muito cedo constituísse sua holding a evitar que brigas, né, por controle, por dinheiro, por herança, né, atingisse sua família. Ele, em vida, controlou e dividiu tudo da forma que fez. E ninguém ouviu falar de inventário e nem ouvirá falar de inventário nem de litígio do patrimônio de Silvio Santos, como aconteceu com Roberto Marinho, como aconteceu com o Roberto Odebrecht. Mas todo mundo está ouvindo as polêmicas, né, quase que semanais sobre a fortuna de Gugu Liberato. Né? Silvio Santos ensinou muita coisa
a Gugu, mas essa lição de constituição de hold patrimonial ou não foi aprendida, ou ele não teve tempo de receber. Então, minha gente, eu chego ao final desse vídeo, agradecendo a paciência de cada um de vocês. Como prometi, esse vídeo inaugural na noite dessa quinta-feira, um assunto um pouco mais denso, né, mas precisava ser esclarecido dessa forma, para que cada um de vocês entendam que aqui não se está fazendo nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de artifício, de simulação. A holding familiar é um sistema que encontra fundamento no direito empresarial, seguindo as suas regras e a partir de uma sofisticada constituição de células, né, sendo cada uma célula dessa uma empresa que pode estar interligada ou não, a depender dos interesses que se precisam proteger desse patrimônio das famílias, possam ser a grande proteção para nós todos que temos patrimônio, que amamos nossos filhos, né, que temos esse cuidado e algo a deixar. Então, a hora de constituir sua holding é agora. Ao final da descrição, eu deixo meus contatos, Instagram, Facebook, e aguardo vocês na nossa próxima aula, na nossa próxima conversa, no nosso próximo vídeo. Muito bom estar com vocês até aqui e até uma próxima. Uma boa noite.